queria meditar hoje num episódio com o Senhor Jesus, que é o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Salvador. É Ele que formou a igreja, nós somos chamados corpo dEle, nós somos a expressão da pessoa dEle, e Ele é a expressão da pessoa do Pai. Então nele nós encontramos o Pai. E eu quero que você mergulhe um pouco nessa história tão simples, tão rápida que tem a Bíblia, que é a cura da sogra de Pedro. Toda vez que a gente fala da cura da sogra de Pedro, algumas pessoas começam a dar uma risada, porque há uma, como se chama? Uma coisa cultural de que sogra nenhuma presta, né? Então, se nenhuma sogra presta, dificilmente alguma mãe vai prestar, né? Para alguma mulher, porque toda mulher que tem filho um dia vai ser, é bem provável que seja sogra, né? Não vai querer que os seus filhos fiquem aí causando gastos a vida toda, né? Então, é uma bobagem, né? Existem histórias de sogra na Bíblia que são maravilhosas, né? E Noemi mesmo, Ruth, Noemi, várias histórias bonitas. Mas aqui o pessoal tira um sarro, né? Diz que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele, né? Isso não, isso é uma fofoca, uma mentira, nada a ver. E é desse episódio que nós vamos aqui nos ater. É como o Senhor nos vê. Então, como que Deus nos olha? Jesus nos vê dessa forma, né? Isso está em Marcos capítulo 1, de 29 a 31. Então nós vamos aqui descansar nessa palavra. Versículo 29 diz assim: E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João, e a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. Bom, irmãos, a sogra de Pedro, como paralítico, como cego de Jericó, como qualquer outro personagem necessitado, sempre aponta para as nossas vidas. Então nós vamos ver os milagres. É engraçado que, logicamente, que o Senhor ele é capaz de fazer milagres, e nós temos visto ao longo do meu ministério, vi milagres acontecendo no meu ministério, no ministério de irmãos, mas toda cura, todo milagre, ele traz no seu pano de fundo uma verdade. Então, logicamente, é muito bom nós sermos curados, é muito bom nós recebermos uma bênção financeira, como muitas igrejas focam, muitas comunidades, e nada contra, nem a favor, muito pelo contrário, focam na questão do recebimento de bênção, mas a questão é o seguinte: essas pessoas que um dia foram curadas, que foram livres da cegueira, que deixaram de ser paralíticos no ministério de Jesus e no ministério dos apóstolos, essas pessoas hoje estão mortas, porque o tempo chegou e o tempo delas acabou-se também. O único que ressuscitou foi Jesus. Então nós vemos o seguinte, que Jesus ele curou e ele fez milagres por vários motivos, e um deles é para mostrar que aquilo que ele falava era verdade, que ele realmente é o Filho de Deus. E o Filho de Deus tem poder para dar a vida para uma pessoa morta. Ele tem poder para andar sobre o mar. Ele tem poder para curar o enfermo. Mas a outra verdade é que ele é capaz de fazer uma obra muito mais profunda do que uma cura física, ou do que um milagre físico, financeiro. Ele é capaz de mudar a estrutura do pensamento e principalmente tornar uma pessoa nova, fazer uma pessoa que tinha um coração de pedra ter um coração de carne, fazer uma pessoa que era inimigo de Deus agora se tornar um filho de Deus. Então eu quero que
nós olhemos para essa história e para todas as outras, dessa forma, queridos. Fala para o teu irmão assim, toda vez que você vê algum milagre na Bíblia, esse milagre aponta para uma mazela humana. Amém? Então, bom, essa mulher estava o quê? Com febre. Sogra de Pedro estava com febre. Primeira coisa que a gente nota, que Jesus estava interessado no problema dela. Isso aponta para uma verdade, querido. Jesus está interessado na tua vida. Foi muito devagar esse amém aí. Jesus está interessado na tua vida. Algumas pessoas chegam na gente e falam, pastor, eu vou embora dessa igreja, eu não quero mais ficar nessa igreja, porque não me visitaram, porque não foram, não visitaram, não deram presente para o meu bebê recém-nascido, eu passei pelo irmão, o irmão nem falou oi para mim, a pessoa nem se importou comigo, parece que as pessoas não ligam para mim. É verdade, irmãos, eventualmente pode acontecer de as pessoas não ligarem para nós, ou estarem tão aperreadas, usando um termo nordestino, né? Com a vida e com os problemas próprios, que elas estão muitas vezes cegas para os outros. E isso é um problema que tem que ser resolvido, o problema do egoísmo. Mas, irmãos, a Bíblia diz que todos podem se esquecer de nós, mas jamais Deus vai se esquecer de você. Então a Bíblia diz assim, então chegando-se a ela, Jesus ele tomou conhecimento que ela estava doente. Muitas vezes, irmãos, eu como pastor acabo passando batido, negligente. Eu nunca me esqueço uma vez, o presbítero Célio estava com uma ferida enorme na perna, e a loucura da vida tal, e a gente orando, mas não visitei. E aí quando nós estávamos no congresso, lá na convenção, eu me encontro com o Celião e lembro, e olha, meu Deus, eu fiquei desesperado, caí de joelho, fui orar, porque nós falhamos como líderes, como presbíteros, como pastores, muitas vezes estamos com tantas coisas, pensando em tantas coisas. Agora, uma coisa que o Célio ele podia, e ele sabe disso, não preciso dizer o quanto eu amo, mas ele sabe também que mesmo que se eu, ou se qualquer um que o ama, sua esposa, seus filhos, se esquecessem deles, o Senhor Jesus jamais esqueceria dele, e sempre estaria com ele, porque na verdade foi Ele que te curou, e é Ele que te salvou, Ele que te abençoou, e Ele que nos transformou. Mas Deus ele tem tantos problemas para resolver, Ele tem um problema da humanidade toda, você acha que Ele vai se importar comigo? Sim, querido, Ele se importa com você, Ele conhece você, Ele entende você. Pode ser que eu, o seu líder, o seu médico não te entenda, mas Ele entende você. Você pode falar com qualquer palavra, você pode falar até palavras que são ao contrário daquilo que você quer dizer, e Ele vai entender exatamente o que você quer dizer. Por isso que, para entender a minha esposa, eu sempre pergunto para o Senhor, falo, Senhor, o que essa mulher está falando? Porque muitas vezes a mulher, irmãos, vamos um segredinho aqui para os homens, muitas vezes ela está falando uma coisa, mas ela está querendo dizer completamente outra. Pastor, mas como que dá para lidar com uma situação dessa? Então, é o Espírito Santo que conhece a mulher. Então, homem, quando a sua esposa, a sua filha estiver falando alguma coisa, procura fazer aquela cara de que está entendendo e começa a clamar, fala, Senhor, me dê revelação agora do que essa pessoa está querendo. Porque é um universo feminino que o homem não consegue entender. Apesar de ter crescido no meio de muitas mulheres, né? Minha mãe, 3 irmãs, eu de vez em quando fico meio vendido, assim, pastora, de repente, a pastora é descendente de africanos, né? Então, quando ela fica meio chateada, o beiço dela cai até aqui embaixo, aqui, ó. Isso aí já aprendi.
A pastora Gil sabe muito bem disso, né? Como é que é, né? E aí eu falo, uau, ela está chateada. Aí eu começo a descobrir, o que foi? Nada. O que foi? Nada. Aí o Senhor revela, fala alguma coisa, aí ela fala uma coisa, ela fala, mas não é isso, isso aí eu fiz isso aí. Aí tem que entender, entendeu? Então Deus, eu posso não entendê-la, mas ela sabe que o Senhor a entende. O Senhor Jesus, Ele nos liberta, Ele nos livra de todo tipo de engano. Então, irmãos, em nome de Jesus, toda vez que vier um pensamento de que você está abandonado, que você não vale nada, ou que ninguém se importa, também eu não sou rico, é por isso que ninguém não sei o que lá. Então, irmão, aí tem uns irmãos que são o contrário, que não dá para entender. Hoje mesmo eu vi um mano postar uma coisa assim, as pessoas quando precisam de nós, aí sim elas dão atenção para nós. Aí eu fiquei olhando assim, mas esse irmão, que ele já deu alguma coisa, fez alguma coisa, assim. Irmão, a gente é tudo mais no mesmo nível aqui, tudo no mesmo esquema, assim, não tem ninguém que pode fazer grandes coisas, a não ser falar de Jesus, dizer que ama, não dá nada, dá o quê? Então, assim, algumas pessoas estão querendo a verdade, são carentes de atenção, é um espírito de bastardia. Então, em nome de Jesus, querido, não deixe esse espírito nunca te alcançar. Saiba que o Senhor, Ele vai te buscar, Ele vai te procurar. E aonde você estiver, e que você clamar o nome de Jesus, aquele que clamar o nome de Jesus será salvo. Aquele que clamar o nome de Jesus será ajudado, porque Ele é rocha, Ele é firmeza. Então confia nele, que ele está vendo. Teve um irmão que esses dias estava assim, ele falou assim, eu morro de medo de avião. Não vou falar quem é. Morro de medo de avião. Eu falei, mas como assim, medo de avião? Mas então você tem medo de morrer, irmão? Pelo amor de Deus, tem medo de morrer? Não tem certeza de salvação, não? Eu falei, não, pastor, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo do avião. Eu falei, mas o avião não morde. Aí eu falei, eu quero entender qual é que é, meu. Se aqui nós estamos com um problema de salvação, então agora eu vou pregar o evangelho agora. Nesse saguão nesse portão de embarque aqui. Porque vai que cai mesmo, né? Falei, não, o problema não é, o problema é se cair e aí vai se machucar. Falei, irmão, não vai se machucar. Se um avião cair, você não vai se machucar. Não vai ter machucado para sobrar. Um avião a 600 por hora, velho. Não tem negócio de machucar. Então, assim, aí eu entendi, ele falou assim, não, sabe o que é? É que eu fico apavorado em entrar num negócio que eu não estou no controle. Eu falei, então agora sim, agora não estamos chegando... Porque realmente, você entrar num avião, irmãos, você não está vendo o piloto, você não está vendo... Irmãos, quem é motorista de carro aqui? Quando você senta do lado do motorista, você fica... A grande prova é você lá andar de táxi em Bogotá. Eu fiquei sabendo esses dias que uma moça de uma outra igreja, não da nossa, ela não vai mais em Bogotá porque ela ficou traumatizada com taxistas de lá. E é muito doido, eles imagina, tem um camarada aqui e outro aqui, amém? Esse daqui está querendo entrar nessa rua aqui. Então... O que ele faz? O que ele devia fazer? Frear, esperar esse passar, entra aqui. Ele acelera, lá é assim. Ele acelera e faz isso aqui. E o outro tem que brecar com tudo. E aí você fala assim, pronto, vai dar quebra-pau aqui. Pensando na cabeça do paulista, do carioca, né, que é descendente de italiano. O que ele faz? Pep. Essa é a briga deles. Pep. Aqui o cara já tira o braço, meio corpo para fora, fala aquele monte de palavra, né, tetrasilábica, né? Então, irmãos, aí eu percebi que o nosso problema, queridos, é que nós queremos estar no controle. E no dia que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós temos a ilusão de que nós podemos gerir a nossa vida.
e de que as pessoas precisam estar vivendo em função da gente. Mas não é assim. Fala para o teu irmão assim, o piloto do avião, o motorista do Uber, pode ser louco, mas Deus não é louco. E Ele é o teu Pai, e Ele cuida de você, e Ele se importa com você. Não temas. 365 vezes na Bíblia tem, 366 vezes. Não temas, porque eu estou contigo. Então Jesus, vendo aquela mulher, e ela estava, irmãos, ela estava com febre. O que é febre? Febre é quando alguns micro-organismos invadem o nosso corpo e há uma reação do nosso corpo contra esses micro-organismos. Então, toda vez que uma pessoa está com febre, ela está passando por um processo inflamatório e por conta de uma invasão, então está havendo uma reação. Então essa mulher, muitas vezes, irmãos, é como se nós fôssemos essa mulher. A igreja do Brasil é como essa mulher que temos visto durante algum tempo que está enferma. Por isso que o Senhor está agora aplicando um antibiótico chamado sangue de Jesus. E uma noção de avivamento, essa é a noção de avivamento. Uma pessoa, quando ela está com febre, ela fica prostrada, ela fica deitada. A pessoa, quando está com febre, fala para o teu irmão assim, a tua vida espiritual, você pode detectar que você está enfermo quando você não quer fazer nada. Então, saiba que Ele está com você. Em segundo lugar, Jesus estendeu a sua mão. Tem algum violão aí? Fácil? Carol, arruma um violão aí para mim. Liga para mim, por favor. Vou tocar uma música para matar a saudade. Só que é música velha, então só os velhos vão lembrar. Fala para o teu irmão assim: Jesus se importa com você, mas Ele não só se importa, Ele estende as suas mãos para Ele, para você. Querido, essa mão estendida, e é interessante que até tem uma música antiga também, né? Hoje eu estou saudosista, que fala assim, segura. Ó, vocês são velhos, hein? Segura na mão de... Essa música, ela contém um erro, Olha para a tua mão. Chega até aqui o cabo? Olha para a tua mão. Precisa de um pedestal. Olha para a tua mão. Agora olha para a mão de Deus. Você acha que essa sua mão, você consegue segurar a mão de Deus? Com essa mão aí? E se você segurar na mão de Deus... E se você segurar na mão de Deus, você acha que você consegue segurar por muito tempo? Caso você consiga segurar. Uma paletinha aqui. Será que você consegue segurar na mão de Deus? Não, né, querido? Porque a mão de Deus é muito grande. E mesmo que você consiga, vai chegar uma hora que nós vamos soltar da mão de Deus. Saiba que Ele está com você e saiba que nós que precisamos sermos seguros pela mão dEle. Fala para o teu irmão assim, não dependa da tua mão, dependa da mão do Senhor, porque Ele segurando, nunca mais vai te soltar. Tá ligado, violão? Aleluia. Tá, tem uma outra mão, então, uma outra música. Que ela é... A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, sem
as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, agora me regozijo desde que o aceitei. Na tempestade eu posso cegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, vocês, quando Jesus estendeu. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Toda vez que você estiver em perigo, toda vez que você se sentir sozinho, toda vez que você achar que todos te abandonaram, isso não é verdade, porque sempre tem alguém que Deus coloca para lembrar de nós. Saiba que Ele vai estender as suas mãos, porque Ele já estendeu as suas mãos. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Não confie na tua mão, confie na mão do Senhor. Ele sabe segurar alguém. Ele sabe nos segurar. Quantos reconhecem que Ele que tem segurado você? Ele tem mantido você. Ele tem salvo você. Se trata dele, queridos. Se trata de nós. Então, certamente, essa mulher se sentiu animada quando ela viu Jesus estendendo a sua mão. E a Bíblia diz que Ele estendeu a sua mão. Olha que Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não te possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder te ouvir. A diferença, irmãos, a nossa diferença e das pessoas que não creem em Deus é que nós sabemos que nós temos um Deus que estende as suas mãos. Eu não sei que situação você chegou aqui, eu não sei o que você está passando, ninguém me falou nada, não deu tempo de conversar com ninguém ainda, mas Ele sabe do que você está passando. Existe uma pessoa que veio hoje aqui, que saiu de casa e disse para o Senhor: Senhor, hoje eu vou te dar a última chance. Sabe de uma coisa, irmãos? Quem precisa de chance não é Deus, quem precisa de chance é você. Porque Ele sempre esteve com as mãos estendidas para nós. Então pare de confiar nas suas próprias mãos. Confia nas mãos do Senhor. Porque a mão dEle é poderosa. A mão do Senhor é forte.
Irmãos, é muito bom. Esses dias eu estava num lugar falando com umas pessoas, eu falei assim, queridos, é muito bom confiar no Senhor. É muito bom colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. É muito bom não necessitar de nada de químico para poder me acalmar. É muito bom não precisar de remédios para dormir. É muito bom não precisar de elogios para continuar a caminhada. É muito bom depender do Senhor que me ama, que ama você também. Viver uma vida em paz, uma vida feliz, irmãos, não é estar livre de problemas, que o mundo jaz do maligno. Viver em paz, irmãos, é viver com Ele, sabendo que Ele está nos amparando em tudo. Ele está vendo a nossa situação. E tem coisas que nós não entendemos, situações que nós não entendemos e que temos que passar. Mas o Senhor está sempre com as mãos prontas para te socorrer. Quantos aqui já foram socorridos por Deus? Quantos aqui almoçaram hoje? Quantos tomaram café hoje? Quantos jantaram hoje? Ninguém ainda, né? Fala para o teu irmão assim, o mesmo Deus que te deu um café da manhã, o mesmo Deus que te deu um almoço, é o mesmo Deus que vai te dar um jantar. E fala para ele assim, eu vou jantar na tua casa para provar isso aí. Amém? Nunca se esqueça que eu vou falar agora. Essa terra, esse planeta não é o nosso lar. Aqui é o local de peregrinação. Nós estamos caminhando nesse planeta, nesses 80, 70 e poucos anos que vamos viver aqui, os mais saudáveis. E depois nós iremos para o nosso destino final, que é estarmos juntamente com o nosso Deus. Então cuidado de ficar trocando a eternidade por aquilo que é passageiro. Nós estamos aqui como passageiros, peregrinos. Temos uma missão aqui, é chamar os outros filhos de Deus. Então toma cuidado. Mas pastor, mas essa peregrinação é só sofrimento? Não, queridos. Tem regozijo também, tem coisa boa também. Mas no sofrimento, sabe que tem uma mão estendida para te resgatar. Sabe que tem alguém para te ajudar. Senhor, me ajuda agora. Quantos já clamaram para o Senhor? Senhor, me ajuda agora, e a ajuda veio. Quantos aqui já clamaram por ajuda? A ajuda não veio naquele momento, veio depois, no tempo de Deus. Quanto tempo que eu vou ter que ficar passando essa humilhação de morar de favor? Quanto tempo que eu vou ter que provar essa humilhação de sofrer isso com minha esposa, com meu marido, com esse filho drogado? Quanto tempo que eu vou ter que suportar essa situação que eu estou vivendo? Então, Deus, Ele não permite nenhuma tentação que não seja acima do que nós possamos suportar. Mas na hora do grande sofrimento, Ele vai estar com as mãos estendidas. Clama a mim e responder-te-ei, dar-te-ei coisas grandes que ainda não sabes, mas eu te mostrarei. Diz assim, as mãos do Senhor não estão encolhidas para a minha vida. Então você entra na sua célula, você vai dirigir tua célula, o seu grupo de apoio, seja lá o ministério que Deus te deu, e você vai falar, Senhor, o que eu falo agora? O que eu faço? Eu planejei tudo, mas pode ser que aquilo que eu planejei não seja aquilo que seja que o Senhor queira. Então fala comigo, fala para mim, coloca palavras na minha boca. Esse não sei quanto aos outros obreiros que tem aqui, mas toda vez que tem encontro com Deus, eu vou com esse sentimento. No encontro com Deus, nós obreiros, a gente fala, Senhor, como que eu sou um ser humano? Como que um ser humano pode mudar a cabeça de um outro ser humano? Não existe essa pretensão da nossa. Nós sabemos, nós reconhecemos a nossa limitação.
A única pessoa que pode fazer uma pessoa reconhecer Jesus como seu Salvador não é o evangelista, não é o pregador, é o Espírito Santo. Por isso, pede ajuda para Ele. Você pode estar falando com uma pessoa chapada de droga, de cachaça. E naquele momento você pode falar: Senhor, já aconteceu isso? Uma vez eu estava pregando numa igreja, na igreja que eu era, e entrou um cara bêbado. Ele entrou, loucão, sentou na primeira fila. Aí quando acabou o culto, no final nós fizemos o apelo. Eu preguei, fiz o apelo. Aí quando fui cumprimentar as pessoas que estavam lá, e fui direto no visitante. Naquele primeiro que eu tinha visto, que eu falei: eu não conheço a pessoa. Aí eu cumprimentei, falei assim: qual é o seu nome? Ele falou o nome dele. E aí ele falou assim: pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei: pois não. Ele falou assim: pastor, como que eu entrei aqui? Eu falei assim: como assim? Eu falei assim: eu estou me vendo agora aqui. Eu não percebi. Ele estava tão louco que ele nem viu ele entrando na igreja. E no meio da pregação, o Espírito Santo tirou a loucura da cabeça dele naquele momento. Filtrou, deu um super rim para ele. E ele passou a entender o Evangelho. E ele falou assim: eu me lembro que eu estava na padaria. A última coisa que eu me lembro que eu estava na padaria, que eu entrei na padaria e comecei a beber. E agora eu estou aqui, totalmente sóbrio. Onde é que o ser humano tem o poder de fazer isso, irmãos? Fazer uma pessoa aceitar, fazer um bandido deixar de ser bandido, um ladrão deixar de ser ladrão, um drogado deixar de ser drogado, um imoral deixar de ser imoral. Só o Espírito Santo, queridos. Peça ajuda para o Espírito Santo, peça ajuda para Deus. Ele tem as mãos estendidas. Terceira coisa, então ele veio, se importou, estendeu as suas mãos, e em terceiro lugar, ele disse para a mulher: levanta-te. Então o Senhor muda a posição. É isso que Jesus faz, toda vez que alguém se encontra com Ele, Ele muda a nossa posição. Eu não sei como que você está na tua vida ministerial, na tua vida familiar, na tua vida de eternidade, na tua vida profissional, mas o Senhor te chamou essa tarde aqui para dizer assim: levanta-te, levanta-te. Existem centenas de textos bíblicos que eu nem mandei para eles lá, que fala sobre levantar-se. Mas todo homem que se encontra com Deus, ele não permanece prostrado. Aliás, a única prostração é de adoração diante do Senhor. É dessa forma que nós ganhamos as nossas guerras, quando nós nos rendemos ao Senhor. Mas diante dos problemas, e diante do mundo, diante de Satanás, nós vivemos de pé. Ele tirou você do espírito de morte, como está escrito em Efésios capítulo 2, andávamos outrora mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos ressuscitou, juntamente com Cristo, e nos fez assentar em lugares celestiais. Ah, pastor, estou meio caidinho, estou meio prostrado. Então, isso não é a posição que Ele te quer. Se tem uma coisa que eu me impressiono muito quando estou evangelizando alguém que mora na rua, eu olho para aquela pessoa, o primeiro sentimento que vem, e em geral eu falo isso para a pessoa, falo assim: não era isso que o Senhor estava planejando para você. Não foi Deus que planejou isso para você. Essa não é a posição que Ele te quer. Viu, querida? Viu, irmãzinha, que chegou aqui e está sofrendo por causa de uma paixão aí doida por essa pessoa que não vale o que come. Mas diante de Deus ela vale. Então ora por ela, mas tem uma coisa: não fique prostrada por causa de ser humano. Porque Deus quer você de pé, o Senhor Jesus te quer de pé. Inclusive para você, só consegue levantar alguém quando alguém está de pé.
Se você é uma pessoa que está prostrada, eu estou com depressão, em nome de Jesus, repreende essa depressão. Estou falando para você não se tratar, não, faz tudo o que você puder, mas em nome de Jesus, não deixe enfermidade, nem física, nem psicológica, afetar a tua posição em Cristo. Estou de pé. Todos os irmãos aqui sabem, os mais íntimos sabem, a igreja sabe, eu sempre falo que eu tenho um problema sério de tireoide. A minha tireoide simplesmente não funciona. E a tireoide, ela produz tiroxina, que é um hormônio que ele atua em várias áreas da vida, na área orgânica, intestino, pele. Se eu fico muito tempo sem tomar o coisa, começa a sair umas brotoejas. E ela mexe também com o ânimo, ela mexe também com o humor. E muitas vezes, mesmo tomando, o organismo é um negócio doido, né? Mesmo tomando, muitas vezes você sente uma reação, aquela prostração, aquela vontade de andar se arrastando. E nessa hora eu lembro, falei assim, não, isso aqui é enfermidade física. Mas a minha posição é que eu estou de pé. O que não pode, irmão, é nós permitirmos que as circunstâncias físicas, ou sociais, ou políticas, ou familiares, ou emocionais, afetem a nossa posição, deixarmos a nossa posição de quem foi... Jesus morreu para que nós ficássemos de pé, diante do mundo, diante dos problemas, diante dos desafios. E o Senhor está dizendo, fala para o teu irmão assim, o Senhor te trouxe essa tarde aqui, para te dar uma ordem. Aí, irmãos, aí é com você, se você vai obedecer é uma questão sua ou não, tá? A ordem é, levanta-te! Quem conhece a história da menina que estava morta? Quem conhece a história? O pai foi clamar por Jesus, e aí, pessoal, no meio, enquanto o pai estava pedindo ajuda para Jesus, alguém vem e informa, olha, sinto muito, mas nem precisa mais pedir para Jesus, porque a sua filha acaba de falecer. Jesus ouve isso, o que ele falou? Falou assim, não, ela não está morta, ela apenas dorme. Fala para o teu irmão assim, o teu plano, o teu sonho pode estar, você pode achar que está morto. Mas, se Jesus diz que está vivo, está vivo. Talvez esteja só dormindo. Fala para o teu irmão assim, talvez a tua bênção só esteja dormindo. Então o Senhor te trouxe essa tarde aqui para dizer, levanta-te. E Jesus chega para a menina e fala assim para ela, Talita, cumi. Ou seja, menina, princesa. Talita quer dizer princesa, levanta. Que carinhoso que ele era. Princesa, se levante. Menina, se levante. Levanta-te. E a menina levantou. Então o Senhor está te dando uma ordem. Fala assim comigo, o meu ministério, o Senhor ordena, levanta-te. O meu amor pelas almas, levanta-te. A minha saúde, levanta-te. O meu projeto familiar, levanta-te. O meu casamento, levanta-te. Nação brasileira, levanta-te. Salmo 146 diz, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 61. E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Irmãos, são vários textos. Tem alguém doente na tua família, ordena, levanta-te. O teu filho não quer vir na igreja, diz assim, filho, levanta-te, vamos. Pessoa que você está evangelizando, vamos, levanta-te. Mas eu não quero forçar. Não, irmão, levanta-te, levanta-te. A nossa função é fazer as pessoas fazerem coisas que elas não fariam sem a nossa ajuda. Quantos aqui já chegaram para a mãe e falaram assim, hoje eu não vou na escola.
Porque eu estou com dor de cabeça. Quantos já falaram essa? Uma coisa desse tipo aqui, coisa desse tipo. Quantos já falaram isso daí? Que sua mãe falou? Vamos. Hoje eu não vou trabalhar. Irmão, tem uma idade que não interessa o que o cidadão quer. Interessa o que tem que fazer. E se não tem alguém para dizer assim, meu, você vai fazer sim. Eu não vou na igreja hoje, você vai sim. Ah, eu não quero. Vai fazer sim. Que vai ter um dia, irmão, que a pessoa vai ter uma família para cuidar. E aí nessa hora, se a pessoa está acostumada a não fazer aquilo que precisa, ela vai ser uma pessoa muito negligente e vai causar sofrimento na vida de outros. Então ele diz para Jesus, curou essa mulher e falou, levanta-te. E em quarto lugar, ele repreendeu, no versículo 31, ele disse assim, que ele repreendeu aquela febre, e a febre foi embora. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Seja qual origem, mas toda vez que você vê uma situação de sofrimento, de miséria, de bancarrota, logicamente que pode ser uma prova do Senhor para a pessoa melhorar, mas sempre quem está sendo usado como instrumento é Satanás. E saiba, porque Deus, irmãos, Ele não ama a miséria, Ele não ama a pobreza, não ama a feiura. Por exemplo, esse irmão que está do teu lado aí, sabe porque ele fala para o teu irmão assim, sabe que você é bonito? Não é porque você se cuida, não. É porque Deus, Ele cuida de você. Então, enfermidade, miséria, pobreza. Por que Deus falou que os servos de Deus, esse ano, mesmo no Brasil com problemas, o Senhor vai formar como se fosse um muro de proteção em volta dos servos de Deus? Porque Ele tem um propósito nas nossas vidas, Ele quer que nós sejamos uma bênção. Então Ele vai nos afastar, irmão, vai afastar de nós espírito de miséria, espírito de enfermidade, enfim, espírito de violência. Então você não tem que ter medo de ir para a quebrada para pregar o Evangelho, você não tem que ter medo de passar fome, porque o Senhor está cuidando da gente. Então Ele simplesmente não curou ela, Ele repreendeu o mal. E uma coisa que nós precisamos aprender é repreender o mal. Estávamos na inauguração do GARF lá em Mauá, glória a Deus, dá uma salva de palmas para o Senhor. Agora tem um GARF em Mauá. Então, se você tem algum amigo aí que tem um parente que precisa de cuidados, Mauá. Só fala com o David aí, com a turminha lá de Mauá. E assim, irmãos, teve um momento que eu estava no grupo dos dependentes químicos, ministrando, pregando, e teve uma hora que o Senhor colocou uma palavra no meu coração, dizendo assim, quando você terminar essa palavra, vocês vão repreender esse espírito de repreender mesmo, afrontar esse espírito de Zé Pilintra, de demônio, de vício que tem nesses homens. E quando nós terminamos a pregação, tal, a palavra, foi assim, agora nós vamos orar, nós vamos repreender o espírito de vício que está em você. Irmãos, eu creio. Fala para o teu irmão assim, eu creio no poder de Deus para tirar o cachaceiro da cachaça, o drogado da droga, o adúltero do adultério e a miséria do miserável. Eu creio. Quantos aqui já oraram diante que nós ia fazer uma prova? Fala, Senhor, me ajuda agora a fazer essa prova. E aí o Senhor começou a fazer você lembrar daquilo que você estudou. Fala, pastor, mas eu só lembrei daquilo que eu estudei, então. Porque Deus ele é justo também, vai querer. Então você estuda, aí deu branco. Fala, Senhor, faz eu lembrar. Aquilo que eu estudei, Ele vai fazer lembrar. Ele vai te ajudar. Mas você tem que fazer a tua parte também, que é estudar. Na hora do nervoso, a gente esquece. Mas aí, Senhor, faz eu lembrar. Ele te lembra. Ele não deixa desamparado.
E repreende o espírito de burrice. Repreende o espírito de esquecimento. Repreende o espírito de bagunça. Quantos fizeram aquela limpeza que eu falei para fazer em dezembro? Em casa? Quantos dias você levou para fazer? Eu fiquei uma semana, irmão, para limpar minha casa inteira. Irmão, foram sacos e mais sacos e mais sacos de quinquilharia. Era tudo coisa muito legal, muito importante, mas não servia para nada. Joguei tudo fora. Falei, não, eu vou guardar isso. Quem sabe nós vai precisar, né? E pior assim, que muitas vezes você até precisa mesmo, mas e para achar naquele bagulho? Aí você está precisando urgente. Até achar já passou já. Então repreende, está repreendido esse espírito de bagunça, esse espírito de louça suja. Irmãos, fiquei hospedado num lugar lá em Bogotá, num Airbnb lá, o lençol, irmãos. Eu passei, eu sou, não sei se eu sou muito chato, coloquei a mão, eu já vi que estava sujo o lençol, só em colocar a mão. Quase que eu comprei um jogo de lençol. Mas aí quando eu fui ver, ele não dava não. Esse ano não estava baratinho as coisas não. E eu comecei a falar, Senhor, repreendo agora esse espírito. Eu deitei na cama, começou a andar minhas costas. Pinicar. Eu comprei um tubão desse de lisoforme, ficava... Ficou molhado tudo, mas pelo menos... eu passava repelente também. De vez em quando acontece isso daí. Isso é muito raro. Primeira vez que acontece isso comigo mesmo, em casa alugada Airbnb. Mas teve uma hora que eu falei, Senhor, eu repreendo agora todo espírito de sujeira, todo espírito de bagunça, todo espírito que quer me atormentar. Então, repreende. Tem alguma coisa que está te incomodando? Quem tem algum vizinho que tem um cachorro daqueles endemoniado? Cachorro endemoniado. E quantos aqui tem um cachorro endemoniado? Você sabia isso? Qualquer dia pergunta para a pastora Carmen. A pastora Carmen é uma craque. Já deixa com ela já. Assim, amor, está incomodando esse cachorro. Fala, deixa comigo. Eu repreendo agora, que fique mudo agora. Faz uma cirurgia na corda vocal, né? Tem países que os caras fazem cirurgia. Na Escandinávia, os caras cortam as cordas vocais do coitado do bicho. Judiação. Boa ideia, né? Os caras. Mas aquilo está te incomodando, está tirando tua paz, não está deixando você dormir, você precisa dormir, descansar para trabalhar no outro dia. Fala assim, em nome de Jesus, Senhor, manda um anjo, Senhor, envia um anjo para calar esse miserável desse cachorro. Amém? Senti um clima meio estranho na casa, de bateção de porta. Quem já percebeu isso? Do nada uma bateção de porta. Pá! Gaveta. Pá! Está repreendido. Espírito de atormentação, espírito de ansiedade, espírito de depressão. Começa a ser um agente dentro da tua casa, um agente espiritual, um libertador. Amém? Quem está achando interessante essa palavra? Quem vai sair daqui a 1.000.000 por hora para começar a quebrar os esquemas? Aí tem aqueles maconheiros que ficam na porta da sua casa. Começa a acordar e falar, Senhor, vai converter tudo! Vai converter tudo! Mas não só fala vai converter e não prega o evangelho. Vai lá e prega o evangelho também. Aí já não pode fazer que nem faz com os cachorros, né? Que fique tudo mudo, né? Não, começa a repreender o espírito de vício e começa, Senhor, esse território aqui é meu. Esse território é do Senhor. Nós chegamos lá, né? Foi a inauguração do Garfield lá de Mauá. Nós estamos fazendo uma sede de um clube que tem lá, de moradores. Aí nós chegamos lá, eu cheguei assim, aí tinha um cara assim. Aí eu falei, oi, tudo bom? Tudo bom, o que é? Falei assim, nossa, que legal, tem uns instrumentos de percussão aqui, né? Porque acho que tem uma escola de percussão lá. Falei assim,
Que legal esses tambores aqui. Ele falou, não é tambor, é ripilique. Foi assim, que seja. Foi assim, outra coisa, estou mexendo lá. Aí estava o David lá em cima, eu falei, pronto. Aí eu falei, Senhor, vai lá junto com esse homem lá, não deixa esse homem arrumar confusão. Porque, irmãos, a gente estava invadindo o território dele. Um território que as pessoas estão acostumadas a louvar Satanás, a ter o futebol como Deus. Agora chega um pessoal lá querendo fazer o quê? Salvar vidas? Você está louco? Tirar a droga do drogado? Você está louco? Restaurar a família? Você está louco? Então toda vez que você sair de casa, entrou no carro, entrou na condução, quem convive comigo com a pastora Carmen sabe disso, nós oramos. Sempre é um dos três que ora, ou eu, ou a pastora, ou o Aron que ora. Quando eu quero que a gente venha orando desde casa até aqui, eu falo para o Aron orar. Porque ele só para na hora que a gente entra aqui na rua. E começa a repreender tudo quanto é capiroto e tal. Amém? Jesus repreendeu a febre. E a febre fez o que, irmão? Teve que ir embora. Amém? Você que vai chegar na tua casa, quem está aqui? Não vou falar para você levantar a mão para você não constranger você. Quem está aqui com a geladeira vazia hoje? Não quero que você levante a mão, não. Você vai chegar na tua casa hoje. Você vai abrir a geladeira. Você vai orar. Você vai apontar para dentro da tua geladeira. Você vai falar assim, em nome de Jesus, eu declaro que essa geladeira, a partir de agora, nunca mais vai ficar vazia do jeito que está. Logicamente que você tem que ir lá, fazer uma força e fazer feira. Que a comida não vai aparecer lá dentro. Em nome de Jesus. Você vai repreender o espírito de bancarrota, espírito de miséria, espírito de escassez. Em nome de Jesus. Isso não é coisa de Deus não, irmão. Carro quebrado. Roupa rasgada. Quem tem meia furada, em nome de Jesus, você vai chegar em casa e vai jogar fora. E você vai orar dessa forma na gaveta da tua casa, em nome de Jesus. Roupas boas, roupas bonitas. Quem já teve problema com filho aí com piolho na cabeça? E põe não sei o que lá, e põe Neucid, e põe não sei o que, e nada do piolho. Sabe que muitas vezes, irmãos, é praga espiritual. Quando você põe remédio, toma não sei o que, toma não sei o que, e não vai embora, é caso de repreensão. Põe a mão na cabeça da criança e fala assim, em nome de Jesus, eu repreendo agora. Toda praga, de piolho, de que for. Logicamente cuida, mas repreende. Amém? Um dos sinais do avivamento é o poder diante de demônios. Porque eu não posso, irmão, não existe, não tem essa. Não, fala assim para o teu irmão assim, você, aponta com o seu dedo profético para o seu irmão assim, você tem autoridade sobre principados e potestades. Logicamente que você tem que estar com a vida correta diante de Deus. Vai querer afrontar Satanás aí todo zoado, fazendo coisa errada. Então ora, peça a cobertura do sangue de Jesus e vai para cima, meu irmão. Vai para cima. Toma o território. Então esse mal tem que ser tratado como mal. Muita gente acha que é um mal com L, né? Mal. Mas é o mal. Mal. O mal, a pessoa mal. O mal como pessoa. Então, às vezes essa pessoa que está atormentando você, você fica com raiva da pessoa, mas não é a pessoa. É o mal que está nela. E a gente muitas vezes toma como pessoal aquilo que é espiritual. Não é possível, meu irmão, uma pessoa ficar atormentando outra. Ninguém teria prazer de atormentar outra pessoa. Ah, pastor, mas você não conhece minha sogra, né? Ela não tem prazer, irmãos, é o mal. Quem já percebeu isso? Toda vez que tem um conflito, o primeiro assunto qual é? Igreja.
Mas para ir lá no lado do pastor, da sua igreja, tudo bem, né? Então, por quê? Você acha que é raciocínio lógico? É espiritual. Toda vez que a igreja é atacada, que Deus é atacado, que a soberania de Deus é atacada, que a vida com Deus é atacada, é sempre uma afronta espiritual. E como que se afronta espiritualmente? Repreendendo. Amém? Em último lugar, versículo 31, e ela serviria a Jesus, e ela o serviu. Ela ficou de pé, fala para o teu irmão assim: o Senhor não se chegou a você, não estendeu a mão para você, não repreendeu o seu mal, não te levantou para você ficar parado. Ele fez tudo isso para que você se coloque em atividade imediatamente. Aí eu estou preparando essa palavra, né? E o Senhor me dá várias frases, né? No meio da palavra que eu estou preparando, Ele vai me dar frase. Eu postei 2 frases. Nunca reclame das tarefas dadas pelo Senhor, antes devemos recebê-la com grande alegria, em constatar que se o Senhor nos outorga tarefas é sinal que nos ama e certamente nos respaldará. Essa foi a primeira frase. Depois, cuidado com decisões e pessoas estilo rumo ao menos, porque elas são prenúncio de que o próximo passo será rumo para fora. E fora é lugar de morte. Postei essas 2 frases. Aí já vi uns mano que estão rumo ao menos, escrevendo lá. Antigamente os irmãos ficavam só animavam a gente, agora fica dando indiretinha. Não, querido, eu não estou dando indiretinha. Eu estou dando direta mesmo. Eu estou falando o que tem que se falar. Eu nunca deixei de falar isso, eu nunca vou deixar de falar. Porque sempre tem um ou outro, ou eu mesmo, que preciso dessa palavra. Vamos ser sinceros aqui, quantos já pensaram rumo ao menos aqui? Quantos, não levanta a mão, quantos entraram aqui por hoje com pensamento de rumo ao menos? E o Senhor está dizendo, irmão, rumo ao menos é rumo para fora. Um rumo ao menos nunca começa, nunca termina, ele nunca começa com rumo ao fora, ele começa com rumo ao menos. Entenderam o que eu falei, né? Parece confuso, mas não é. Um pensamento de fora, de estar fora, nunca começa, vou sair. Sempre começa assim, eu vou dar um tempo. Quantos já fizeram? Eu vou dar uma diminuída, porque eu preciso cuidar da minha família. Irmão, sendo que a tua família, quem inventou a família foi Deus. Quem te deu essa família foi Deus. Quem está sustentando essa família foi Deus. A pessoa tinha um marido tranqueira, drogado, aí vem Deus, restaura, vem para a igreja. Quando chega na igreja, começa a ter as coisas, começa a ter grana, começa a poder fazer umas viagens legais, aí começa a falar, preciso ficar mais, cuidar mais da minha família. Primeiro, aí tem uns negócios, primeiro Deus, segundo não sei, sabe uns negócios que não está na Bíblia, irmão. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Porque quem busca Deus e a sua justiça, tem organizada todas as coisas na vida. Deus faz você agora aproveitar o tempo com a tua família. Esse camarada que nunca saía com filho. Já teve gente que fala assim, pastor, eu não vi meus filhos crescerem. Não vi meus filhos, porque eu estava drogado o tempo todo. E agora que está na igreja, que está bem, começa a falar assim, tá louco, meu, não dá nem para... Irmãos, tira férias, sai, passeia. E fica com a tua família no ministério, e curte, faz as coisas do Senhor, que eles vão crescer, gostando de estar na presença de Deus. Nunca deixe o diabo colocar pensamento de rumo ao menos, porque rumo ao menos, na verdade vou tentar de novo, porque rumo ao menos, na verdade rumo ao fora. Isso é racionalização. Pessoas que querem ter razão em estar em rumo ao menos. Pastor, mas isso daí é muito pesado. Não, irmãos, a obra de Deus não é pesada para quem é filho.
Vou tentar de novo. A obra de Deus não é pesada para quem é filho. Para quem não é filho, realmente, até vir num domingo, num culto, já é pesado. Você é do tipo que fica olhando para o relógio na hora do culto. Você é do tipo que fica olhando para o relógio na hora de uma célula. Você é do tipo da pessoa que fica pensando em ir embora. Cuidado, porque uma hora você consegue. E aí, meu irmão, é o que aconteceu no tempo de Noé. Algumas pessoas passaram a vida toda ouvindo Noé avisando, olha, vai ter um dilúvio, e esse barco aqui, quem estiver nesse barco vai ser salvo. As pessoas debochavam, não achavam verdade. Creio, irmãos, Jesus está voltando. A Bíblia diz que nos últimos tempos, por se multiplicar o quê? A iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade, irmãos, é quando o certo passa a ser errado, na noção geral, e o errado passa a ser certo. O errado é considerado como certo. E o certo passa a ser considerado errado. Esses olhos, esses ouvidos já viram mãe de jovem chegar na minha cara e falar assim, pastor, para com esse negócio de levar minha filha para a igreja. Eu falei assim, mas a senhora sabe o que sua filha fazia antes? O que ela fazia? Eu falei, ela era prostituta. E sabe qual foi a resposta dessa mãe? Nunca me esqueço. Falou assim, pois eu prefiro minha filha no prostíbulo do que indo na tua igreja. Porque na cabeça dela, a vida que a filha tinha era uma vida de verdade, boa. E nós sabemos o que acontece com essas pessoas que vivem nessa vida. Ou é caixão ou é loucura. Ou os dois. Um depois do outro. Então, iniquidade é quando o errado é considerado certo. E por causa disso, muitos têm ficado tristes e perdido o amor por causa da multiplicação da iniquidade. Sabe, irmãos, que essa multiplicação da iniquidade é um sinal de que está vindo o fim. Nunca houve na terra, irmãos, as pessoas tinham vergonha das coisas erradas. O ser humano sempre fez coisa errada, mas sempre de uma forma encoberta. Hoje, as pessoas fazem o errado e se orgulham do errado. Aliás, irmão, deixa eu falar uma coisa. Você que tem no seu nominho das redes sociais o arco-íris. Ah, pastor, mas é o arco da aliança. Não, irmão, a gente sabe que arco-íris em rede social significa que você é adepto de uma ideia. Então você trata de tirar esse símbolo. Porque isso é sinal de apologia ao homossexualismo. E se essa palavra homossexualismo te choca mais, se você acha normal isso, então isso chama-se iniquidade. Eu sou de uma época, irmão, como uma pessoa engravidava sem se casar, aquilo era um motivo de vergonha. As famílias escondiam. Eu não estou dizendo que é certo maltratar alguém, né, que nessa situação, eu estou dizendo que as pessoas tinham vergonha daquilo que era errado. Mas se hoje você não tem visto ou não sentido impacto com a iniquidade, com o mal, então isso chama-se iniquidade. E por conta desse pecado estabelecido, quando uma nação, por exemplo, apoia coisas como assassinato de bebês no ventre da mãe, pela lei, isso chama-se iniquidade. Ah, pastor, mas essa é a tua opinião. Não, não é a minha opinião, é a opinião de Deus, do nosso Criador, o que fez a palavra, o que inspirou os profetas. O Senhor teve um encontro com a sogra de Pedro, e Ele restaurou ela, e da mesma forma que Ele quer te restaurar nessa tarde. Então, se você se encontra com febre,
se encontra prostrado, achando que as pessoas não se importam com você. Quantas vezes, irmãos, que veio isso no teu pensamento, no pensamento? Ah, o pastor não gosta de mim. Que mentira. Que mentira. Ontem eu estava num casamento, eu estava sentado aqui, aí o Senhor falou assim, o Espírito Santo falou assim para mim, sabe esse irmão que está do teu lado aí? Então, ele está achando que você não gosta dele. Eu falei, sério, pai? Mas de onde ele tirou essa ideia? Eu falei assim, porque você não concordou com coisa errada? Eu falei assim, mas isso é amor. Isso não é... Aí eu estendi minha mão, e apertei o pescoço, esganei. Não. Apertei o pescoço assim. Fiz um carinho. Porque eu sabia que o inimigo estava dizendo para essas pessoas que eu não amo. E de onde nós tiramos essas ideias, irmãos, do Espírito Santo que não é? Eu posso passar por você, não te cumprimentar, o teu líder pode não dar atenção 100% para você, mas saiba que o Senhor te ama, o Senhor me ama. Lá longe, não sei quantos 1000 quilômetros longe daqui, eu não conseguia tirar vocês do meu coração, da minha cabeça. Estava bom, irmãos, estava num lugar bonito, numa convenção maravilhosa, mas eu não via a hora de voltar, porque aqui é a minha casa. É aqui onde eu expresso o meu amor, onde eu recebo o amor dos meus irmãos, o amor de Deus expresso através de vocês. Então nunca se afaste dos filhos de Deus. E aceite os desafios que o Senhor tem para você. Amém? Saudade. Esse mesmo Jesus que curou a sogra de Pedro está aqui hoje. Quem confia nisso? Quem crê nisso? Então vem aqui quem quer ter a sua vida curada. Vem aqui à frente.